Neste vídeo vou pôr o Watch Fit 4 Pro à prova. E este é um equipamento da Huawei que cada vez mais consegue combinar o modo lifestyle com a performance e com a saúde num smartwatch que nos ajuda no dia-a-dia. Tudo isto num relógio GPS que cada vez mais é a extensão do nosso smartphone que nos ajuda no dia-a-dia. Por isso resolvi testá-lo, utilizá-lo durante o dia quando estou a trabalhar ou a treinar, durante a noite para fazer o registro do sono e tive ainda a possibilidade de utilizar numa prova de 10 km, tudo isto para poder não só dar-te a minha opinião, dizer-te o que é que eu gostei mais, o que é que pode ser melhorado e dar-te a minha conclusão. Este modelo está disponível em duas versões, a versão Pro e a versão normal. E nestas duas versões tens 3 cores que podes selecionar. Para o efeito deste teste, eu vou testar a versão Pro e vou dividir entre 4 categorias para, de um modo mais simples, ajudar a perceber todos os pontos. E aqui vamos incluir o modo Lifestyle ou Smartwatch, depois a saúde, o exercício e a precisão. E vamos começar pelo modo Smartwatch ou Lifestyle, onde a experiência de navegação é muito fluida. Em primeiro lugar, tens um display AMOLED neste formato mais retangular, com uma resolução de 480 por 408 e tem aqui a visibilidade e intensidade de luz suficiente para verificares toda a informação, mesmo em plena exposição solar. A caixa é em liga de alumínio, com uma moldura de titânio e vidro de safira, que na verdade faz aqui uma combinação entre uma construção premium, mas também resistente. Em relação à navegação, tens várias formas. Claro que tens o touchscreen, mas também 2 botões, o que vai ser muito interessante, principalmente para aquelas pessoas que gostam de só carregar num único botão e imediatamente iniciam o exercício ou então a prova que estão a fazer. Para além disso, um deles tem uma coroa rotativa, que também ela ajuda no momento em que estás a selecionar e a navegar no próprio smartwatch. Não é propriamente uma novidade para a Huawei, mas é interessante perceber que mesmo equipamentos que não são aqueles de valor mais elevado da marca, têm a possibilidade de fazer e de receber chamadas. Portanto, significa que tem microfone e tem speaker, podes atender diretamente do equipamento quando estiver ligado através de Bluetooth com o teu smartphone. O carregamento é feito sem fios e uma carga completa vai dar entre 7 a 10 dias aproximadamente. Claro que isto vai sempre ter muito impacto, não só a quantidade de vezes que estás a navegar, mas também o número de horas que vais treinar por dia. Tudo isso pode ter um impacto e aí a experiência vai ser diferente consoante o utilizador ou o atleta. É um equipamento muito leve, apenas com 30 gramas, é à prova d'água e neste caso até podes utilizar para mergulho livre até 40 metros. E agora vamos passar para a saúde, onde em primeiro lugar vamos salientar aqui alguns sensores que estão disponíveis, que podem estar direto ou indiretamente ligados com os dados que vamos recolher sobre a saúde. Onde aqui vou já mencionar que ele tem o acelerómetro, o giroscópio e o geomagnético, também o barómetro e neste caso o sensor óptico de leitura dos batimentos cardíacos, ou seja, faz uma leitura no pulso e também é compatível com sensores externos, aí através de Bluetooth, que é uma opção. Contudo, já vamos falar sobre a precisão mais à frente. Faz a leitura da temperatura da pele, mas o ponto principal aqui é ele ter ECG, ou seja, eletrocardiograma. É a primeira vez que nesta linha da Watch Fit tens acesso a ECG e também à medição da rigidez arterial através de impulsos elétricos que são cruzados no pulso. Com estes sensores, ele vai ajudar a registar sinais de alerta, nomeadamente de grandes discrepâncias nos teus batimentos, e atenção que deve ser utilizado como mero indicador e não para fins médicos. Para isso deves mesmo consultar um profissional de saúde. Ainda assim, através da tecnologia TrueSense, ele permite identificar potenciais sinais de doenças cardiovasculares. Mas, novamente, como eu te disse, são apenas indicadores que deves verificar sempre com quem de direito para teres a informação mais correta. A juntar a isso, tens uma informação detalhada sobre o SpO2 e, claro, que tens a informação sobre o ritmo cardíaco, onde tens uma monitorização contínua, com alerta de frequência cardíaca e variações. Tens a temperatura da pele também, que te vai dar uma informação útil sobre a detecção das variações durante o sono e a percepção aqui do stress fisiológico. Depois temos o registro do sono e o stress, muito relevante, onde tens a monitorização do sono completa, as várias fases, o tempo, registra quando é que adormeces e quando é que acordas, mas também o estágio respiratório. Todos estes dados estão disponíveis um pouco mais em detalhe depois na aplicação quando é partilhada. O stress é avaliado através do HRV, com informações como é que podes potenciar e melhorar e também com exercícios respiratórios. Já a tecnologia TrueSense permite analisar vários sistemas, e neste caso respiratórios, nervosos e hormonal, para oferecer uma avaliação global do bem-estar e também do status fitness. E agora vamos falar de exercício. Como deves imaginar, o que eu testei mais foi a corrida, embora tenha também feito natação e bicicleta. Contudo, há que salientar aqui que ele tem mais de 100 modalidades que faz o registro,
onde, claro, estão incluídas estas que eu mencionei, mas também atividades outdoor, indoor, e tens também atividades de elevado impacto e também ginásio, onde tens aqui mais alguns detalhes, no fundo, para fazer aqui um registro completo de todo o exercício que estás a fazer. Neste caso, eu considero mesmo que qualquer tipo de modalidade que consigas fazer, tens sempre algum modo para captar esse tracking e partilhar diretamente depois com o teu relógio. Em relação à corrida, os dados parecem bastante sólidos, onde tens, claro, a frequência cardíaca, depois a distância, a velocidade, a duração. Tens a possibilidade de utilizar mapas offline, que acho que é aqui um ponto bastante interessante e que torna este relógio GPS mais completo. Claro que depois podes analisar em detalhe a cadência e atenção, que aqui estamos a entrar já num campo mais avançado. Para além disso, tens a altitude, as calorias, o tempo de contacto com o sol, mesmo muito mais focado na performance, a oscilação vertical e também a informação do teu treino, neste caso se é aeróbica ou anaeróbica. E atenção que aqui já estamos a entrar num ponto para quem procura um registro de performance muito superior, analisar perfeitamente onde é que podemos melhorar para o próximo treino, e acaba por ser um passo em frente mais para todos aqueles atletas que carecem aqui de mais detalhes, mais informação profissional. Se normalmente treinas sozinho, podes parametrizar um corredor virtual, que na verdade olhas para o equipamento e tens duas imagens onde estás tu a correr à tua velocidade e vais colocar, por exemplo, um corredor a correr a 4 por quilómetro. Já sabes que aquele registro ele está sempre àquela velocidade e podes tentar acompanhar ou então ultrapassar. Pode ser aqui uma boa ajuda. Tem várias modalidades que ele faz do registro automático, nomeadamente a corrida ou a bicicleta, que nem precisas ligar o equipamento. Imagina que começas a correr, ele detecta que estás a correr e que não fizeste o registro, pergunta se queres que inicie essa mesma captura da informação. Caso faças exercício no ginásio, tenhas uma máquina que permite o registro dos batimentos cardíacos, ela pode também fazer uma integração e partilhar toda a informação que estás a obter. Em algumas máquinas, elas são compatíveis com este relógio GPS. Podes ainda ouvir música diretamente do equipamento e ligares a uns auriculares, que neste caso até te posso recomendar que verifiques a análise dos FreeARC, que foram os que eu já testei, que na verdade são aqueles que eu utilizo mais vezes durante os meus treinos. Em termos de compatibilidade, estás ok, seja Android ou iOS. E agora vamos falar da precisão. Em primeiro lugar, o registro do sono. Gostei do facto de não só dele registar quando é que começo a dormir, quando é que acordo, e pude fazer uma comparação com o meu 570, que é um dos equipamentos que eu estou a testar neste momento, dos mais recentes da Garmin e com o sensor também mais atualizado, e os dados foram muito precisos. Mas o ponto que eu quero chegar aqui está relacionado com o sistema de navegação. Não só por ter um sistema de satélites muito completo, mas também porque permite, nas zonas que eu normalmente costumo correr, ter aqui informação ali, está com um equipamento muito focado na performance, mesmo passando por baixo de viadutos, zonas diferentes, ao pé de prédios, portanto o registro correu de uma forma muito correta. E depois, os batimentos cardíacos, e atenção, aqui pode sempre ser uma experiência completamente diferente, depende do tipo de pele, da pessoa, da forma como estamos a utilizar, há muitos fatores. Tens a possibilidade de colocar banda, que vai sempre ajudar e ter aqui uns dados mais precisos. Contudo, nos vários treinos que fiz, e até na própria prova, eu obtive aqui os dados que eu vou considerar precisos. Portanto, também aqui um fator interessante. E antes de dizer o que é que eu gostei mais e o que pode ser melhorado, vou-te contar como é que foi a experiência da prova. Eu tenho vindo já a utilizar algumas semanas antes desta prova, de 10 km que fiz, fazendo sempre o registro normal e, portanto, foi interessante acompanhar essa evolução. Na prova correu muito bem, apanhou o sinal de GPS, iniciei, fui obtendo os dados, olhava de vez em quando necessitava, mais para os batimentos cardíacos, tudo ali a bater certo, o ritmo também, e, portanto, no final, os dados que eu consegui obter foram bastante normais dentro daquilo que eu costumo obter nos outros equipamentos. Gosto do facto de ele ter esta gamification, ou seja, atribui-te medalhas, dá-te aqueles incentivos e que nos potencia que façamos mais exercício e que tentamos melhorar de dia para dia. Isto leva-me àquilo que eu gostei mais. Então vou falar sobre o facto de ter aqui uma boa autonomia. E atenção, é mais de uma semana, eu sei que há equipamentos que têm muito mais, outros menos, mas estamos a falar de um relógio GPS que tem aqui algumas características que têm um consumo superior. Não só tem uma boa qualidade de imagem, mas também tem ECG e isso acaba por despender aqui um pouco de bateria. E esse acaba por ser o segundo ponto. O facto de ele estar nesta classe, nesta gama mais intermédia, acaba por ter eletrocardiograma e é um fator aqui muito positivo. Depois, várias funções avançadas. Não só o facto de termos ECG, mas também um conjunto de sensores que nos permitem tirar um máximo partido e recolher várias informações que acabam por o transformar num equipamento muito completo. Depois, é um relógio GPS muito leve, bem construído, confortável
e tem aqui uma precisão nos sensores. Pelo menos eu posso atribuir principalmente batimentos cardíacos e também aqui no registro, no traçado que ele fez nos sistemas de navegação. O que é que eu gostei menos? Aqui vamos ter um tema que eu já partilhei algumas vezes. O primeiro está relacionado com a ausência de ligação ao Training Peaks. Na verdade, só algumas marcas é que conseguem, ou pelo menos até este momento, têm essa ligação, e quem faz um treino específico, recebe informações do treinador, acho que é uma aplicação que faria todo sentido ter acesso. Depois o Strava, e atenção, ele é compatível com o Strava, mas o que é compatível, na verdade, é a aplicação da Huawei e não o próprio equipamento. Ou seja, quando terminas um exercício não aparece o modelo, aparece só o nome da aplicação. Eu acho que era interessante partilhar diretamente a informação do equipamento. Tornaria mais preciso no momento da partilha. E eu sei que às vezes há aqui uma discrepância entre os quilómetros que são feitos no relógio e depois o que é partilhado com o Strava. E atenção, isso também acontece com outras, mas neste caso seria melhor tentar aprimorar essa ligação. Depois, ainda dentro das aplicações, o ecossistema é muito reduzido. Acho que devíamos expandir aqui um pouco esta panóplia de ligações a outras aplicações e aumentar essa compatibilidade. Iria, sem dúvida, beneficiar muito mais e dar aqui mais algumas opções, funções extra aos atletas ou então aos utilizadores que gostam de utilizar este equipamento. Por fim, a questão do NFC. Em alguns países pode não funcionar, pode não ser compatível e isso vai influenciar a questão de utilizares como método de pagamento. Se não utilizas isso, portanto, também não é um fator importante para ti. De qualquer modo, fica aqui esta nota. E agora, vamos aqui à conclusão. Bem, estamos a falar de um equipamento de gama média. Contudo, no meu ponto de vista, acaba por ter aqui algumas funções de algo mais avançado. É interessante perceber que temos dados como cadência, oscilação vertical, num equipamento que também faz chamadas, que permite aqui uma boa integração com o smartphone, neste caso, e tem este foco na saúde, com eletrocardiograma. Como estás a ver, estamos aqui a montar este triângulo de lifestyle, smartwatch, com treinos avançados e com uma boa ligação com alguns dados, métricas mesmo de performance, incluindo até os próprios mapas offline, que acho que é um dado interessante, e depois esta capacidade relacionada com o exercício de obter aqui métricas, pontos muito relevantes e também com a saúde. Temos aqui um bom triângulo, uma ligação muito boa com o smartphone, uma boa compatibilidade, onde posso receber e efetuar chamadas. Temos aqui as notificações, as mensagens, todos esses pontos. Depois a saúde, eletrocardiograma, ECG, a possibilidade de sabermos mais informações sobre a nossa saúde 24 horas por dia, quando estamos a trabalhar, quando estamos a treinar, durante a noite, o registro do sono, portanto, muito competente. E de vez em quando quisermos fazer alguma análise mais profunda, digamos assim, podemos fazer um eletrocardiograma, e o facto de ter esse sensor permite também outras informações. E também um modo de exercício, os dados mais que, eu diria, normais, mais básicos, mas sim até um pouco mais avançados, como eu mencionei, a questão da cadência, da oscilação vertical, são assim pequenos detalhes que nós conseguimos obter mais uma informação. Esta combinação de todos estes pontos num equipamento mais simples, também não é daqueles que têm o valor incrivelmente elevado comparativamente os de topo, acaba por ser aqui uma opção interessante, não só para quem quer tirar o máximo partido durante todo o dia, com alguma preocupação com a saúde e para trabalhar aqui o status fit no seu exercício, tem aqui algo que, no meu ponto de vista, pode rivalizar aqui com outros equipamentos, até mesmo dentro da própria Huawei. E, portanto, acho que tem aqui um ponto positivo para quem procura aqui um bom equilíbrio entre estas vertentes que eu acabei de mencionar. Contudo, se quiseres algo um pouco superior, até com outras características mais avançadas, mesmo dentro da própria Huawei, eu recomendo que verifiques o vídeo que está aqui com este equipamento, que acaba por ser uma alternativa interessante e que te pode ajudar a ir aqui um pouco mais longe, ou pelo menos ter aqui mais algumas funcionalidades que podem fazer sentido para ti. Agora, o mais importante de tudo é ir para a rua treinar, não te esqueças disso. Um grande abraço e encontro-te no próximo vídeo.